Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Muito se tem ouvido nesses dias acerca do nascimento de Jesus, mas gostaríamos de destacar 12 verdades acerca de Cristo. E a primeira verdade é que Jesus é o unigênito Filho de Deus. E podemos ver isto no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 16. Veja o que diz. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus agora vai fazer uma pergunta direta aos apóstolos, aqueles que andam com ele, que andavam com ele, aqueles que viram seus milagres de perto, aqueles que também receberam diretamente dele ensinamentos profundos. Jesus pergunta a estes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Vemos ainda esta verdade inserida no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, onde o próprio Jesus diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus é o unigênito Filho de Deus. E observe que não está dizendo primogênito, e sim unigênito, porque Jesus é da mesma essência que o Pai. Jesus é Deus. A segunda verdade que encontramos acerca de Cristo é que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E isso está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Jesus é quem está dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus é antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. A terceira verdade que gostaríamos de destacar é que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus entre os homens. Isso nós encontramos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A quarta verdade que gostaríamos de destacar é que Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. E isso está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5. Apocalipse 5, versículo 5, que diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. A quinta verdade que gostaríamos de destacar é que ele também é o lírio dos vales e a rosa de Saron. E isso está escrito no livro de Cantares, livro escrito por Salomão, capítulo 2, do versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A sexta verdade que gostaríamos de destacar acerca de Cristo é que ele é a resplandecente estrela da manhã. Também no livro do Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 16. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja também a sétima verdade que a Bíblia nos traz acerca de Cristo, acerca de Jesus, é que ele é o Rei Todo-Poderoso, o Senhor
dos senhores. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Estou com a minha Bíblia aberta aqui para poder, tudo que falamos, poder estar sendo verificado pela palavra de Deus. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15. 6:15. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esta é a sétima verdade acerca de Cristo. A oitava verdade é que isso é muito lindo e muito importante. Ainda que ninguém esteja do seu lado, ainda que você está passando por um problema e você percebe que os amigos que você pensava que eram seus amigos se afastaram. Mas existe um amigo mais chegado que o irmão. E a Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 15 de João que Jesus é o amigo das horas incertas. Jesus é o melhor amigo. Veja o que diz no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15. João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus é o melhor amigo. Veja o que diz o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, o melhor amigo, o amigo das horas incertas, o amigo que sempre está ao nosso lado. Nona verdade acerca de Jesus é que ele é tudo para todos. Jesus é tudo para todos. Veja o que diz no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é tudo para todos. Décima verdade acerca do nosso Senhor é que ele é o cabeça da igreja. E isso nós encontramos, essa verdade, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nós somos o corpo de Cristo e a cabeça desse corpo é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cabeça da igreja. A 11ª verdade acerca do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele é o justo juiz. Ele julga com equidade, ele julga com justiça. Ele é o justo juiz. E isso nós podemos ver na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler o versículo 7 para trazer um melhor entendimento. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele é o justo juiz. 12ª verdade acerca de Cristo é que ele é a rocha da salvação. Salmo 95, versículo 1. Salmo 95, versículo 1. Vinde,
Temos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Jesus é aquele que levará a sua igreja para as mansões celestiais, onde viveremos eternamente com ele. São verdades inseridas na palavra de Deus. Aqui está algumas verdades, são 12 verdades, mas porém a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse traz verdades irrefutáveis acerca de Cristo. Leia sua Bíblia para que você possa ter um entendimento melhor daquele a quem nós servimos. Receba essa palavra no teu coração. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família.